Bom dia. Se a senhora ou o senhor utilizam no local de trabalho ou em casa alguns objetos como livros, pedras, anéis, copo com água, objetos de madeira, orações, rezas de todo tipo. Eu lamento informar, mas a senhora, o senhor, são bruxos. Pratica feitiçaria, praticam magia. Eu sou o sacerdote Ivan Messias de Logunedé, Colofé, Mojuba. Bom, todos nós, todas as pessoas, nós temos poderes, nós já nascemos com esses poderes, independente do país e da região. Então, na Europa, na Inglaterra, na Alemanha, cá nos Estados Unidos, nas Américas, no Brasil, na Ásia, na África, todos temos poderes e já nascemos com eles, com os poderes. Então, nós temos poderes de saber, por exemplo, através da telepatia, através da transposição, da projeção do corpo, do chamado espírito, da energia, dessa fotoenergia, dessa luminosidade. Então, temos o poder de saber, por exemplo, se o marido ou se a esposa está no hotel traindo com outra ou com outro. Temos esse poder. Temos o poder, e a polícia sabe muito bem disso, as polícias, as instituições de segurança sabem muito bem disso, o poder de descobrir quem matou quem cometeu um assassinato. E existe um vídeo interessante, uma série de TV, chamada Medium. Isso já há algum tempo foi gravada, norte-americana, aquela atriz Patricia Arquette, que foi muito premiada pela belíssima interpretação. E nessa série chamada Medium, ela que trabalhava nas agências de segurança, na FBI, nos Estados Unidos, ela, através dos sonhos e também da prática de meditação, conseguia perceber, identificar, resolver os problemas de assassinato, os problemas de violência. Então, é um exemplo, foi baseado em fatos reais. E existem também muitos filmes de suspense, foram produzidos bilhões, não dá nem para citar essa lista, porque são muitos os filmes, falando inclusive desse desvendamento, desses poderes internos. Então nós, seres humanos, temos essa capacidade, já nascemos com ela, de perceber a realidade, de desvendar a realidade, de conhecer melhor, porque isso já está em nós, como já foi dito em outros vídeos aqui mesmo. Mas assim, o que é bruxaria? O que vem a ser bruxaria? Bruxaria, já existe uma discussão tradicional antiga de que há dois tipos de bruxaria, de magia, de feitiçaria. Eu coloco tudo no mesmo pacote. Dois tipos. O tipo 1, chamado negativo, chamado de esquerda, é aquela magia, feitiçaria, bruxaria que você se utiliza de objetos, de elementos da natureza, elementos primitivos, quaisquer que sejam, para reverter a realidade, transformar a realidade dos acontecimentos sociais, políticos, econômicos, pessoais, afetivos, em seu favor, em favor dos seus amigos, em favor daqueles que querem se beneficiar, que pagam também pelo serviço, e utilizam isso sem ética, sem esse juízo normal do que é bom e do que é mal. Simplesmente fazem. E aí o ser humano, a presença do ser humano no mundo e dentro desse circuito de magia é de objeto, é de coisa sem valor, é de ponte onde você vai pisar os pés, no objeto, na ponte, no instrumento, para galgar e obter os seus projetos, os seus objetivos e os seus fins.
né, mediante objetivando o poder, qualquer que seja o poder, político, afetivo, econômico, social, não importa. Então esse é o primeiro tipo de magia, chamada negativa. O segundo tipo, o tipo número 2, não é? O tipo número 2 de magia é exatamente essa magia positiva ou direita, que é uma magia com ética, em que é valorizado, sobretudo, essa lei, né, do benefício, de não prejudicar. Então, é uma magia com ética, uma magia com princípios, uma magia que visa, não é, a empregabilidade das pessoas, a harmonia das pessoas, daquele circuito, pelo menos, que procuram o mago, a bruxa, o sacerdote, não é isso? Aí seja da sociedade que ela é, seja Wicca, seja druida, seja de candomblé, de umbanda, mas também das mais diferentes culturas religiosas. Porque, na verdade, todas as culturas religiosas, todas, sem exceção, não é? Basta que elas creiam no sacro, basta que elas acreditem nessa transformação que os objetos podem ser utilizados, não é, de maneira sacra, de maneira sagrada, para trazer benefícios. Então aí, só para concluir, o segundo tipo de magia, ela não objetiva causar danos a ninguém. Ela tem a liberdade, como na primeira, mas ela corrige, tem uma consciência de perceber, não é, que não pode adotar abertamente, livremente, todas as práticas de transformação do objeto, porque poderá ser nocivo, prejudicial para outras pessoas. Isso existe, não é? Essa noção de positivo e de negativo e de positivo existe. Não é? Todos sabemos que essa noção conceitual de bem e mal existe. Ainda que a ciência, que a filosofia queira destituir, destronar esses conceitos, evidentemente eles não são absolutos, mas o positivo e o negativo existe, é um fenômeno natural. Mas onde é que estão os bruxos e as bruxas, as feiticeiras e os feiticeiros? Onde é que eles estão? Bom, os feiticeiros, as feiticeiras, bruxos, bruxas são de todos os tipos, são brancos, são chineses, são japoneses, são pretos, são indígenas, azuis, vermelhos, pardos, mestiços, de toda a coloração. Homens, mulheres, crianças também. Evidentemente, eles estão em tudo quanto é parte da política, estão nas empresas, estão nas escolas, estão nos hospitais, então são os médicos, são enfermeiros, são governantes, são policiais, pessoas da área de segurança, da área da saúde, da área empresarial. Então, bruxos e bruxas não precisam vestir preto nem branco e sabem disso e se vestem com roupas comuns, diárias, né, roupas cereais da moda, e muitos se disfarçam, sim, mantêm segredo, porque um dos pilares, como já foi dito em outros vídeos aqui, um dos pilares da magia, da feitiçaria, que está em toda parte e em todas as culturas religiosas, um dos pilares é o segredo, é o silêncio. Então, porque esse silêncio e esse segredo faz parte da força da projeção. Está bem? Quando eu havia falado a respeito que todos nós temos o poder, nem todos nós somos bruxos, mas temos poderes, já nascemos com eles. Por que nem todos somos bruxos? Porque para sermos feiticeiros, bruxos e magos, é preciso, evidentemente, não é, passar por escolas. Então são diversas as escolas, secretas, muitas, não são abertas, não são ditas, não são faladas, mas as escolas elas existem, são sigilosas. Então, para ser bruxo técnico, né, é preciso ter essa autoridade. Quem dá essa autoridade mundana, não é, pragmática, técnica, são as escolas de bruxarias, todas das mais diferentes
culturas religiosas. Repetindo, sabemos que em todos os tempos, não é, houve e haverá as manifestações, não é, de magia. Então, os poderes constituídos, né, as monarquias, ainda hoje as repúblicas, têm, evidentemente, ligação, presidentes, reis, rainhas, presidentas, têm ligação, primeiros-ministros e ministras, têm ligação com magos, feiticeiras, sacerdotes, bruxos. Eu me lembro que há um livro, não é, de contos, as novelas de Shakespeare, por exemplo, escritas em 1610, por exemplo, Contos de Inverno, em que ele narra, não é, a relação entre a bruxa, a sacerdotisa e o poder e o rei, que muitas decisões, não é, de invasão de terras, de qual direção tomar, como fazer a guerra, quando, qual período, em qual lua, em qual época, em qual região atacar, era sempre sob o desígnio, sob a orientação do oráculo. Então Shakespeare assinala isso bem, não só em Contos de Inverno, mas como diversos outros, né, outras novelas de Shakespeare. Então, é exatamente isso que eu gostaria de falar, não é? E para concluir, só para concluir, que a magia, ou melhor, muitos magos, né, de algumas religiões, como Candomblé e Umbanda, têm sido, na verdade, bodes expiatórios, têm sido difamados, têm sido acusados e acusadas, terreiros, não é, queimados, ultrajados e acusados por outras instituições, não é? Outras instituições religiosas que têm também os seus bruxos e bruxas, mas é preciso acusam o outro para crescer, não é, o seu império, crescer os seus rendimentos, fazendo uma propaganda, não é, positiva de si mesmo e tentando destruir as demais expressões religiosas e que são acusadas de bruxarias. Ora, mas essa bruxalidade, esse modo feiticeiro de ser, ela está distribuída, não é, em todo canto, em toda parte. E como eu também já havia dito, essa bruxaria, essa feitiçaria, os magos, eles estão em toda parte. Está bem? Oloromodupé, axé.